Índios no Brasil. Os historiadores afirmam que antes da chegada dos europeus à América, haviam aproximadamente 100 milhões de índios no continente, só em território brasileiro. Esse número chegava a 5 milhões de nativos aproximadamente. Estes índios brasileiros estavam divididos em tribos, de acordo com os troncos linguísticos ao qual pertenciam: Tupi-Guaranis, na região litoral do Brasil, ou Tapuís, na região do Planalto Central, e Araucas e Caraíbas, na região da Amazônia. Atualmente, calcula-se que apenas 400 mil índios ocupam o território brasileiro, principalmente em reservas indígenas, demarcadas e protegidas pelo governo. São cerca de 200 etnias indígenas e 170 línguas, porém muitas delas não vivem como antes da chegada dos portugueses. O contato com o homem branco fez com que muitas tribos perdessem sua identidade cultural. Bom, como muitos sabem, europeus, principalmente os portugueses, vieram para o Brasil. Como aqui havia muitos índios e a maioria dos índios viraram também escravos, eles tiveram que aprender a língua dos portugueses, eles tiveram que aprender os seus costumes. Então, eles perderam uma boa parte da sua cultura, coisa que hoje deveria ser bastante preservada. A sociedade indígena na época da chegada dos portugueses. O primeiro contato entre índios e portugueses foi em 1500. Foi de muita estranheza para ambas as partes. As duas culturas eram muito diferentes e pertenciam a mundos completamente distintos. Sabendo muito sobre os índios que viviam naquela época, graças à carta de Dom Pedro Voz de Caminha, Escravidão da Perdição de Pedro Álvares Cabral, e também os documentos deixados pelos padres jesuítas, os indígenas que habitavam no Brasil em 1500 viviam da caça, da pesca e da agricultura de milho, amendoim, feijão, abóbora, batata doce e principalmente mandioca. Esta agricultura era praticada de forma bem rudimentar, pois utilizavam a técnica da coivara, derrubada de mata queimada para limpar o solo para o plantio. Os índios domesticavam animais de pequeno porte, como, por exemplo, o porco do mato capivara. Não conheciam o cavalo, o boi e a galinha. Na carta de Camigo, o relato é que os índios se espantaram ao entrar em contato pela primeira vez com uma galinha. A educação indígena é bem interessante. Os pequenos índios, conhecidos como curumins, eles aprendiam desde pequenos e de forma prática, costumavam observar o que os adultos fazem e vão treinando desde cedo. Quando o pai vai caçar, eles costumam levar o índiozinho junto para que eles já comecem a aprender. Portanto, a educação indígena é bem prática e vinculada à realidade da vida da tribo indígena. Quando atingem aos 13 e 14 anos, o jovem passa por um teste e uma cerimônia para ingressar na vida adulta. Uma coisa bem interessante também era o canibalismo, porque algumas tribos eram canibais, como, por exemplo, os tupinambás, que habitavam no litoral da região sudeste do Brasil. A antropofagia era praticada, pois acreditavam que ao comer carne humana do inimigo estariam incorporando a sabedoria, valentia e conhecimentos. Dessa forma, não se alimentavam da carne de pessoas fracas ou covardes. A prática do canibalismo era feita em rituais simbólicos. Os índios, eles tinham apenas crenças. Eles não acreditavam que isso era algo ruim ou que era fora do normal. Principais etnias indígenas brasileiras na atualidade, população estimada: Ticuna, 35 mil, Guarani, 30 mil, Caigangue, 25 mil, Macuxi, 20 mil, Terena, 16 mil, Guarajara, 40 mil, Chavante, 12 mil, Yanomami, 12 mil, Patatoche, 9.700, Patiguara, 7.700. O que herdamos dos índios? É de grande importância a colaboração que os índios deram para a formação da cultura brasileira, principalmente na literatura, na culinária, nos usos e costumes. Quem ainda conhece a arapuca, de pegar passarinhos, e o bondog ou estilingue, a pesca com linha de anzol, que no início eram feitos de ossos, madeira ou espinhas de peixe. O arpão, o arco e flecha, uso de envenenar a flecha para fisgar o peixe. Na culinária indígena, a mandioca era o prato principal, além do aipim, do cará, do inhame, da batata doce, do amendoim, da moqueca, dos bolos e dos mingaus. Com milho, as mulheres preparavam a canjica, a pamonha e as bebidas fermentadas. A cabaça, a gamela, o coitê e o coco eram cortados ao meio e usados como utensílios domésticos.
Os índios tomavam banho no rio, andavam descalços, sentados de cócoras, costumes que ainda usamos como herança deles. Muitas danças antigas, certas práticas religiosas, receitas culinárias e medicina, algumas lendas, superstições, várias palavras do nosso vocabulário. São costumes do índio. O cruzamento das raças indígenas com o branco resultou no mameluco, o mestiço que ainda hoje é tão comum no interior do Brasil, principalmente no oeste. O historiador Couto Magalhães elogiou esse cruzamento, alegando ser uma raça excelente e de muita coragem. O cafuso é o resultado do cruzamento do índio com o negro. De acordo com Couto Magalhães, é uma raça inteligente de cabelos corridos e pele cor de azeitona. No sul do Brasil, é conhecido como caburé. No norte, recebe esse nome de cafuz. Estes são alguns itens que cultivamos até hoje de herança dos nativos. O que foi feito para o índio? Quando o branco perde suas pernas... O que foi feito para os índios? Quando o branco perde suas terras, logo exige seus direitos. O índio, no entanto, vem perdendo suas terras desde o ano de 1500 e nada pode fazer. E ao índio deveria ter dado o mesmo direito de reclamar, pois ele precisa das suas florestas, dos rios, das terras para sobreviver com suas tradições, preservando a sua identidade de povo. Na época da colônia, os constantes ataques de outros exploradores, além dos portugueses, como os holandeses, franceses e ingleses, muito contribuíram para o enfraquecimento dos nativos. Os jesuítas foram os primeiros a defender os nossos indígenas. Os padres Manuel da Nóbrega, José de Anchieta e, mais tarde, o padre Antônio Vieira foram os que mais se destacaram nesse trabalho. Combateram as explorações e os conflitos entre os colonos e índios. Algumas atitudes em defesa dos nativos foram adotadas a partir da instalação do primeiro governo geral do Brasil, com Tomé de Souza, mas essas atitudes, na maioria das vezes, não passavam de propostas sem êxito. Em 1584, Tomé de Souza trouxe da Corte de Lisboa um documento que propunha o seguinte: primeiro, todos os índios deveriam adotar a religião católica e os jesuítas se encarregariam de ensinar-lhes a nova fé. E por daí, o índio começou a ter sua cultura desfigurada. 2. Todos os índios deveriam ser tratados como seres humanos, porém, pelo que lemos nos livros, a situação continuou a mesma. E em 1758, o Marquês de Pombal, considerado o homem mais poderoso que naquela época praticamente governava Portugal, assinou a lei que dava liberdade aos índios. Também lhes restituía o direito de posse de suas terras. Deu poderes aos governadores gerais para indicarem um diretor índio para cada cidade. Esse poder tinha o objetivo de defender os direitos e costumes dos nativos. A lei de Pombal prevaleceu por algum tempo, mas tudo não passava de uma intriga contra os jesuítas. A intenção de Pombal era prejudicar os trabalhos dos jesuítas. Em 1850 foi posta em prática a lei que regularizava a divisão das terras entre brancos e índios. Ficavam estes com as piores áreas. Desde essa época, o índio vem tendo problemas com suas terras. O índio não tinha a preocupação de controlar suas terras e muito menos viver em áreas demarcadas. Com a divisão, o índio acabou perdendo o controle, deixando que eles acabassem com seu domínio público. No segundo reinado,